Senhor Jesus Cristo, queridos, tudo bem com vocês? Vamos gravar aqui mais um vídeo e nesta oportunidade nós vamos tratar de algo bem atual. Bom, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a nação de Israel e vamos também trazer à tona a questão bem atualizada sobre a declaração do presidente Lula. Ora, há uns 2 dias atrás, o presidente Lula esteve na África e ele fez um discurso e lá para o final do seu discurso ele fez uma declaração concernente à nação de Israel, em especial a guerra, se é que podemos chamar assim, de Israel contra os palestinos. E o presidente Lula, ele comparou aquela mortandade que está havendo ali, que já passa de 30 mil pessoas, segundo os jornais dizem, né? Segundo as estatísticas, já vai para mais de 30 mil pessoas que foram mortos ali naquela guerra entre Israel e palestinos. E então o presidente Lula, ele comparou aquele massacre, aquela mortandade com o Holocausto contra os judeus, que ocorreu ali na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler massacrou mais de 6 milhões de judeus. E isso soou mal para o presidente e tem soado mal para a nossa nação, para o Brasil, de sorte que isso gerou uma repentina reação do primeiro-ministro lá da nação de Israel. E ele chegou a declarar que o presidente Lula não é uma persona bem grata, né? Ou seja, não será uma pessoa bem-vinda à nação de Israel, até que ele venha a se desculpar. Pois bem, e a ala evangélica, e por ala evangélica eu quero aqui explicar os irmãos da linha dispensacionalista, eles têm se manifestado contra o presidente Lula. Aqui eu vou citar nomes como o pastor Silas Malafaia, que gravou um vídeo e ele disse que Lula só tem uma saída, pedir desculpas. Diz que a única saída do presidente Lula então formar um pedido de desculpas para a comunidade judaica. E outros irmãos, volto a dizer, da escola dispensacionalista, têm se pronunciado contra o presidente Lula e estão taxando de antissemitista. Lula tenha praticado um antissemitismo. Ora, para que você entenda o que é o antissemitismo, o que é o antissemitismo? Antissemitismo é aquela pessoa que se volta contra a nação dos judeus, que se levanta contra Israel. A isso é chamado de antissemitismo. E o presidente Lula, ele tem assim sido taxado de antissemitista. E para que você entenda o que é o dispensacionalismo, é uma corrente teológica de interpretação bíblica que ela teve sua origem ali na metade do século XIX, por volta de 1820, 1840, 1830. Vamos aqui fixar melhor com 1830, por John Nelson Darby. Talvez tenha alguns requisitos antes, mas vamos tomar como ponto de partida o teólogo John Nelson Darby. Então, o dispensacionalismo, ele
prega que Deus tem dois povos, um povo celestial, que é a igreja, e um povo terreno, que é Israel. E segundo o dispensacionalismo, a nação dos judeus, ela nunca deixou de ser o povo de Deus. Por causa da igreja, o relógio de Deus parou para Israel. É isso que o dispensacionalismo prega. O relógio de Deus parou para Israel, mas quando o arrebatamento da igreja se der, que pode até ser hoje, de acordo com o dispensacionalismo, então o relógio voltará a girar em favor de Israel. E é isso que o dispensacionalismo prega. Outra coisa que o dispensacionalismo toma por base é a passagem de Gênesis 12, 3, que nós vamos ler aqui. E diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos uma promessa de Deus para o patriarca Abraão. Deus está dizendo para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, o dispensacionalismo, ele vê aqui uma promessa de Deus para abençoar as nações, primeiramente pelo patriarca Abraão e, em segundo lugar, por meio da nação de Israel. E é exatamente aqui onde entra a questão judaica, porque segundo a interpretação dispensacionalista, e nós podemos aproveitar e dizer que segundo a interpretação judaica, quem abençoa a nação de Israel, ou seja, quem está do lado de Israel, tem sobre si a bênção de Deus, tem sobre si a bênção abraâmica. Porém, quem se volta contra a nação de Israel, quem fala contra a nação de Israel, quem não está junto da nação de Israel, então ele está debaixo da maldição de Deus. É isso que o judaísmo ensina. O judaísmo, vamos explicar aqui por parte. O judaísmo, a partir desta passagem aqui, eles dizem que Deus levantou a nação de Israel como cabeça das nações. Eu quero até ler aqui um texto de Gênesis não. Eu vou começar aqui em Êxodo, capítulo 19. Eu vou aqui listar logo a posição judaica sobre a nação de Israel. O que os judeus pensam sobre eles mesmos e como os judeus veem a nação de Israel em relação ao mundo, em relação às outras nações. Vamos começar aqui por Êxodo. Êxodo capítulo 19, olha o que diz. Êxodo 19 e versículos 4 e 5. E versículos, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha palavra ou a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Ok, queridos? Então, a interpretação judaica vê aqui a nação de Israel como uma nação peculiar de Deus, como uma nação escolhida por Deus para agir diante do mundo como uma nação sacerdotal. Ou seja, o que os judeus dizem? Que aqui nós temos Deus escolhendo a nação de Israel para representar Deus diante do mundo, diante das nações. Os judeus, eles vão dizer então que essa leitura aqui está dizendo que Deus levantou a nação de Israel como nação sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? Era levar
a causa da nação de Israel diante de Deus. Cabia ao sacerdote interceder por Israel diante de Deus. Cabia ao sacerdote pedir o perdão de Deus para a nação de Israel. Isso se dava mediante os sacrifícios, as ofertas, todo aquele ritual judaico que existia ali nos dias de Jesus Cristo e para trás. Ou melhor, vamos aqui fixar um período, desde Moisés até Cristo e até mais um pouco. Desde Moisés até a destruição do templo pelos romanos, ali no ano 70, foi oferecidos sacrifícios em favor da nação de Israel perante Deus. E aqui, para que você entenda melhor, para a mentalidade judaica, os sacrifícios que ali eram oferecidos no templo, por exemplo, a gente lê nas palavras de José e nas palavras de Filon de Alexandria, que Israel, quando oferecia sacrifícios pela nação, aqueles sacrifícios não cobriam apenas os pecados da nação de Israel, mas os pecados de toda a humanidade. Quando o sacerdote chegava perante Deus, quando o sacerdote ou o sumo sacerdote intercedia por Israel perante Deus e oferecia os sacrifícios, aqueles sacrifícios eram aceitos. E diz Joséfo, e assim também diz Filon de Alexandria, que Deus concedia o seu perdão à nação de Israel. Mas o que é interessante nas palavras de Filon e de Joséfo é que a graça de Deus, o perdão de Deus era derramado não somente sobre a nação de Israel, mas sobre todas as nações. E cabia à nação de Israel, e aí é onde entrava a importância da nação de Israel para as nações, em que era por meio de Israel que as nações obteriam o perdão de Deus, caso elas se chegassem a Deus, caso essas nações ou um indivíduo abraçasse a causa de Israel, obedecendo assim a Torá, seus mitzvot. Então, esta nação, ou esse indivíduo, ele gozava do favor de Deus. Então, é esta leitura que o povo de Israel faz de Êxodo capítulo 19, onde eu leio, dos versículos 4 a 7. Ok, queridos? Nós ainda temos aqui outras leituras a fazermos, por exemplo, 2 Samuel 22, 4, 4. Vamos ver o que diz a palavra. Olha aqui. Também me livraste das contendas do meu povo e guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Somente até aqui. O que nós temos aqui, queridos, é um cântico de livramento de Davi. Pois bem, e neste cântico está aqui em foco não apenas um cântico referente ao patriarca e rei Davi, mas esse cântico ele vai mais além. Na interpretação judaica, o que nós temos aqui é a nação de Israel sendo constituída como a cabeça das nações. E de fato diz a tradição judaica que não é à toa que Israel foi constituído como cabeça das nações, porque de fato Israel é a primeira nação a ser criada por Deus. De acordo com a teologia judaica, Israel é a nação mais antiga de todas. Ainda de acordo com o judaísmo, isso nós vemos no Talmud, a língua mais antiga do mundo é o hebraico, ok? E diga-se de passagem, é a língua santa, queridos. Então isso é o que os judeus pregam. Eu estou trazendo essa explicação para que vocês entendam o porquê de todo esse reboliço sobre a fala do presidente Lula. Estou trazendo toda essa explicação para que vocês possam aquilatar
o porquê da repercussão da fala do presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva. A mesma leitura que eu acabei de fazer em 2 Samuel 22, 4:4, nós encontramos em Salmo 18, 43, é a mesma leitura. Nós ainda temos aqui em Isaías capítulo 2, vamos ler aqui, Isaías capítulo 2, olha o que o profeta Isaías fala a respeito de Israel e dos povos. Isaías capítulo 2, eu vou ler aqui dos versículos 1 em diante. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e eles converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então aqui nós temos ainda, de acordo com a teologia judaica, uma referência à glória da nação de Israel sobre todos os povos. De acordo com o judaísmo, Isaías teve uma visão para os últimos dias em que a nação de Israel ela será elevada sobre todas as nações e comandará todas as nações. Então, queridos, esta leitura ela apresenta a nação de Israel como a cabeça das nações. E eu quero lhe dizer que, para ser honesto para você, cristão, o Antigo Testamento, de fato, ele apresenta a nação de Israel como a cabeça das nações. Como professor, exatamente, para ser honesto para você, cristão, eu não posso dizer diferente. O Antigo Testamento, tudo que nós lemos no Antigo Testamento com respeito à nação de Israel e às nações, é isso aqui. A nação de Israel, ela é vista como a cabeça das nações. De acordo com o que lemos no Antigo Testamento, a nação de Israel ela foi constituída como uma nação sacerdotal, como eu já expliquei. A nação de Israel foi levantada para apresentar Deus às nações, e não só isso, mas para apresentar as nações diante de Deus. Aí é onde entra o ofício sacerdotal da nação, e é por isso que nós lemos, conforme eu já li, em Êxodo, vamos aqui ler mais uma vez, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui nós temos no Antigo Testamento a nação de Israel sendo apresentada como a nação cabeça das nações, ok, queridos? E lá em Êxodo, eu quero ler mais uma vez, ou melhor, Gênesis 2:3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Ainda vamos ler aqui em Gênesis 18:18. Olha o que aqui está escrito. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, aqui já é uma referência à nação dos judeus, e nele serão benditas todas as nações da terra, ou seja, em Abraão, e posteriormente neste povo, esse é o pensamento do autor, em Abraão, e posteriormente
na nação, no povo de Abraão, que se tornará uma grande nação, serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui nós temos nas mãos de Israel o poder de abençoar as nações. Gênesis 22, 18, vamos ver o que diz aqui. E disse Abraão, Gênesis 22, Gênesis 22, vamos ver, eu vou ler aqui, Gênesis 22, 18. Capítulo 22, versículo 17, eu vou ler. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18. E em tua descendência, ou seja, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui nós temos uma promessa, mais uma vez, de Deus para Abraão. Em Abraão e na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mais uma vez nós temos o poder nas mãos de Israel de abençoar as nações. E aqui nós temos mais uma vez em Gênesis 26, 4, olha o que diz aqui. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ok, queridos? Então, mais uma vez nós vemos aqui o poder que Deus colocou sobre a nação de Israel. Estou falando aqui no Antigo Testamento, ok? Não vamos esquecer, eu estou fazendo uma interpretação nas páginas do Antigo Testamento. Interpretação esta, que ela é uma interpretação judaica e é defendida também pelo dispensacionalismo, que ainda vê a nação de Israel como o povo escolhido, como o povo da promessa, como o povo eleito, como um povo de Deus, que não perdeu, por assim dizer, a sua primogenitura, não perdeu a sua eleição. Vamos aqui ler mais, Isaías 53, verso 12, lá está escrito, e pelos transgressores ele intercedeu. Ora, de acordo com a interpretação judaica, queridos, o que nós temos em Isaías 53 nada mais é do que a nação de Israel. O servo sofredor, ali no capítulo 53 de Isaías, de acordo com a visão judaica, é a nação de Israel. E quando nós chegamos em Isaías 53, quando nós chegamos em Isaías 53, 2, que diz, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, de acordo com o judaísmo, com a interpretação judaica, nós temos aqui a nação de Israel. E junto com a nação de Israel, nós temos aqui então o ofício sacerdotal da nação. Então, mais uma vez eu digo para vocês, a nação de Israel, de acordo com o Antigo Testamento, ela é vista como a nação escolhida, a nação peculiar, a nação que foi levantada como uma nação sacerdotal para interceder perante Deus, queridos. Agora, diante da explicação que eu te dei, eu quero lhe fazer uma pergunta. E o apóstolo Paulo, o que ele disse sobre isso? Aí onde está a questão. Para o apóstolo Paulo, a nação de Israel,
ele não ignorava que a nação de Israel no Antigo Testamento ela foi levantada para ser a luz das nações. Tudo o que eu disse aqui, Paulo não ignorava, tudo. Porém, eu quero lhes dizer o seguinte: Paulo, ele viu algo mais profundo. Para Paulo, a verdadeira descendência de Abraão, o herdeiro das promessas, o herdeiro de todas as coisas, na teologia de Paulo, todas as promessas, tudo que foi de bom que Deus depositou nas mãos da nação, todas as promessas, todas as alianças, tudo que Deus entregou para Israel, na verdade aquilo foi colocado apenas até que o Messias viesse. Como professor, exatamente isso que eu estou lhe falando. Para o apóstolo Paulo, ele não negava o valor da nação de Israel no Antigo Testamento, não. Tanto é que ele não negava que eu vou ler aqui para você um texto. Romanos capítulo 9, olha o que ele diz aqui, 9:3 em diante. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo não negava o valor da nação de Israel no Antigo Testamento. Jamais. Paulo não negava que a nação de Israel no Antigo Testamento era a luz das nações. Paulo não negava isso. Paulo não negava que no Antigo Testamento Israel era a descendência de Abraão, a descendência constituída para abençoar as nações. Porém, aqui é onde entra uma grande questão, nós precisamos entender a teologia de Paulo. Para Paulo, queridos, a lei, com todos os seus rituais, com todo o seu culto, com os seus sacrifícios, o culto judaico, que foi entregue à nação de Israel, para o apóstolo Paulo, o papel da lei, a responsabilidade da nação de Israel sobre as nações, aquilo foi dado na qualidade de pedagogo. Tanto a nação de Israel como a lei judaica, para o apóstolo Paulo, ela teve o seu papel como um pedagogo, como um aio. É isso que Paulo diz, eu vou ler aqui para os senhores. Capítulo 3 de Gálatas, olha o que ele vai dizer, eu vou ler a partir dos versículos 19. Melhor, eu vou ler a partir do versículo 23 mesmo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, aqui ele se refere à nação dos judeus, e encerrados para aquela fé, aqui é a fé em Cristo, que se havia de manifestar, e essa fé se manifestou em Cristo, de maneira que a lei nos serviu de tutor, outras versões de aio. Para que você entenda qual era o papel do aio. Na antiguidade, nos tempos de Paulo, o aio, ele era, vamos dizer, alguém contratado, assalariado, para educar o filho de alguém poderoso. O aio, ele era um pedagogo, estava nas mãos do aio tudo que pertencia ao filho, ao herdeiro. O herdeiro, ele estava nas mãos do aio, e o herdeiro, ele, ainda que ele fosse herdeiro de tudo, mas era o aio que estava na responsabilidade de administrar tudo do herdeiro. Mas em tudo que o herdeiro atingia a maioridade,
Então ele saía de debaixo do poder do aio, ele começava a andar com as suas próprias pernas. Então o papel do aio, o papel do pedagogo na antiguidade, ele terminava quando o herdeiro se tornava maior de idade. Então o papel do aio finalizava. Então o apóstolo Paulo ele fez uma analogia, ele diz, ele pinta Israel e a lei como aio. Ok? Vou continuar a leitura. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou seja, de aio. Para quê? Qual foi a finalidade da lei? De acordo com Paulo, por que foi que a lei foi dada para a nação de Israel? Por que foi? Olha o que Paulo diz. Para nos conduzir a Cristo. Para quê? Para que pela fé fôssemos justificados. Olha, aqui Paulo é bem claro. A lei, com todos os seus rituais, com todo o seu serviço, foi entregue à nação de Israel, não para justificar as nações, não para levar o homem a Deus, mas para levar o homem até Cristo. Esse foi o papel da lei na nação de Israel. A lei foi dada como um aio, assim como o aio é responsável, ou era responsável pelo herdeiro, até que ele atingisse a maioridade, assim também a maioridade do mundo, a maioridade da nação de Israel e do mundo chegou quando Cristo nasceu, quando Cristo veio, queridos. Então o mundo atingiu a sua maioridade, Israel atingiu a sua maioridade. Logo, depois que Cristo veio, a nação de Israel não está mais debaixo do aio. A importância da lei finalizou em Cristo. É por isso que Paulo em Romanos 2:4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o papel da lei findou ali em Cristo. Em Cristo a lei tem um fim. Vou continuar a leitura. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Porque todos... Mas depois que a fé veio, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Paulo aqui ele fala primeiramente para os judeus. Ora, depois que Cristo veio, ninguém mais tem necessidade do aio como instrutor. O papel da lei como instrutor, como pedagogo, só foi até Cristo. Depois que Cristo veio, diz Paulo que os judeus não têm mais necessidade de instrutor. O instrutor agora dos judeus é Cristo, porque todas as promessas de Deus foram dadas para Cristo e não para a nação de Israel. É bem verdade que a nação de Israel ela recebeu essas promessas, tudo, mas apenas na qualidade de tutor, de aio. Mas quando chegou o herdeiro, porque lembre-se, de acordo com Paulo, o herdeiro não é a nação de Israel. O herdeiro das promessas de Deus, o herdeiro dos bens de Deus, o herdeiro de tudo aquilo que Deus deu, não é a nação, não são judeus, é exatamente Cristo. É Cristo o herdeiro, o único. E lembre-se, queridos, de acordo com Paulo, Deus não tem dois herdeiros. Aí é onde entra o equívoco dispensacionalista de considerar a nação de Israel como herdeira. Não, só existe um herdeiro que é Cristo. E Cristo, ele divide os bens de Deus para os judeus e para os gentios, contanto que judeus e gentios aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Em Cristo, judeus e gentios se tornam herdeiros de Deus pela fé. Não é pela lei, é pela fé. Prossigamos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E vamos prosseguir aqui. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa.
herdeiros conforme a promessa. Quem são os herdeiros? São a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? São todos aqueles que estão em Cristo. Aqueles que aceitam Jesus são herdeiros conforme a promessa. Ok, queridos? Nós temos mais outras passagens aqui que mostram que a verdadeira descendência é Cristo. Eu quero ler bem aqui. Olha o que Paulo diz aqui. 3,16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Veja que o apóstolo Paulo ele está interpretando Gênesis 12:3. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, em ti e na tua descendência. Só que para o apóstolo Paulo, a verdadeira descendência não é a nação dos judeus. As bênçãos de Deus não são derramadas sobre as nações por meio de Israel, e sim por meio de Cristo. Logo, quem tem o poder de abençoar as nações, inclusive abençoar a nação de Israel, é Jesus Cristo. Eu quero ler aqui para vocês em Atos. O que Pedro diz? Atos 3, 25 e 26. Vós sois filhos dos profetas, ele fala aqui com os judeus, e da aliança que Deus fez com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui ele recorre a Gênesis 12, 3. Veja bem, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso no Antigo Testamento é uma referência à nação de Israel. Primeiro Abraão e depois a nação de Israel, que é a descendência de Abraão. Mas e no Novo Testamento? Quem é essa descendência que abençoará as nações? Vamos ver? Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, ou seja, a nação de Israel, para que nisso vos abençoasse. Olha aqui, nós temos Cristo Jesus sendo enviado primeiro à nação de Israel. Para quê? Para que a nação fosse abençoada. No apartar a cada um de vós, judeus, das vossas maldades. Então, meus irmãos, a descendência de Abraão aqui não é a nação dos judeus, mas é Jesus Cristo. E é essa descendência que foi enviada primeiramente para os judeus e depois para os gentios. Repito, a descendência de Abraão aqui, no Novo Testamento, não é a nação dos judeus, não são os judeus de carne, e sim os judeus em espírito. A descendência que abençoa as nações é Cristo Jesus, queridos. A descendência que abençoa as nações é Cristo Jesus, não é a nação de Israel. Guarde bem isso na sua mente. Eu quero ler aqui outra passagem. Por exemplo, a lei foi dada até que o Messias viesse. Vamos ler aqui em Gálatas 4, 1 a 5. Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Veja que eu já dei essa explicação ainda há pouco sobre o papel da nação de Israel como um pedagogo sobre o herdeiro, e o papel da lei também como um aio, como um pedagogo sobre o herdeiro, entendeu? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Mas está debaixo de tutores e curadores, ou seja, os salvos do Antigo Testamento, eles estavam debaixo de tutores e curadores. Aqui, a lei, bem como a nação, é comparada a tutores e curadores. Os salvos do Antigo Testamento, eles estavam sujeitos à lei. Ok, queridos? Eles nunca foram salvos pela lei, mas foram, vamos dizer, administrados pela lei. Moisés, todos esses, até chegar a Cristo, inclusive João Batista, eles foram administrados por curadores, por tutores. Era o papel da lei. Administrar, disciplinar,
educar. Esse era o papel da lei. Mas veja que a lei ela foi dada com um tempo de validade. O tempo da lei foi dado até que Cristo viesse. Vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores. Até quando? Até o tempo determinado pelo Pai. E esse tempo qual é? Assim também nós, olha a comparação que Paulo faz, assim também nós, quando éramos meninos, e aqui ele chama aqueles que viveram debaixo da lei, antes da manifestação de Cristo, de meninos. Meninos, por que meninos? Porque estavam debaixo da autoridade do aio, estavam debaixo de tutores, de curadores, estavam debaixo de uma pedagogia, os meninos estavam debaixo de pedagogos, e este pedagogo é a lei. Tanto a lei como a nação funcionou como pedagogos sobre os salvos no Antigo Testamento. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos de Deus só vem não mediante a lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. É por isso que Cristo foi enviado. Por quê? Porque todas as promessas de Deus foram destinadas para Jesus Cristo e não para a nação de Israel. Como professor, exatamente isso. Leiamos aqui em Romanos 15, 8. Olha o que Paulo diz. Vou ler 2 Coríntios 1, 20 primeiro. 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, ou seja, em Cristo, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Queridos, todas as promessas de Deus no Antigo Testamento, elas recebem a confirmação, elas recebem o amém, não por meio da nação de Israel, não por meio dos judeus, mas em Cristo. É isso que Paulo diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, ou seja, em Cristo. É Ele quem diz o sim para as promessas de Deus. E por Ele, ou seja, por Cristo, o amém, para a glória de Deus, por nós. É Cristo quem diz o amém para as promessas de Deus, não é a nação de Israel. Então a nação ela não tem o poder de abençoar e nem de amaldiçoar. Repito, a nação de Israel, de acordo com o apóstolo Paulo, ela não pode abençoar e nem amaldiçoar. Não pode, ok, queridos? Não pode. Eu quero ler ainda em Romanos 15, 8, para fecharmos aqui. Romanos 15, 8. Olha o que Paulo diz aqui, para fecharmos nosso vídeo. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Ora, é Paulo quem está dizendo. Por que foi que Cristo nasceu na nação de Israel? Por que foi que Cristo nasceu judeu? Por que foi que Cristo nasceu, viveu e morreu judeu? Para confirmar as promessas que estão no Antigo Testamento feitas aos pais. Foi por isso. Cristo só nasceu e viveu e morreu judeu para confirmar as promessas. Para quê? Para que a verdade de Deus fosse manifestada ao mundo. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, mas foi não na nação e não por meio da nação, mas em Cristo e por meio de Cristo, queridos. Essa é a teologia do apóstolo Paulo. Você é cristão? Você é cristão, querido? Pois pare de dizer que a nação de Israel é o povo escolhido de Deus. Pare de dizer que a nação de Israel tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Você é cristão? Você segue a Jesus Cristo? Você segue a doutrina de Paulo? Pois a partir de hoje, pare de dizer que a nação de Israel tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. O poder de abençoar as nações está sobre Cristo. É Cristo o herdeiro.
É Cristo a descendência. Repito, leia lá em Gálatas 3. Leia lá em Gálatas 3, 8 até o 16. E você vai ver quem são os herdeiros da promessa. Os herdeiros são os cristãos, de acordo com Paulo. E são por quê? Porque estão em Cristo, porque aceitaram Jesus Cristo. Se você é cristão, querido, se você aceitou Jesus como o Messias, se você crê que Jesus é o Messias, então você precisa entender isso, que os judeus não têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Com isso eu quero dizer o quê? Será que o presidente Lula, está debaixo de maldição? Ou está expondo a nação brasileira debaixo de maldição? Porque não concorda com a guerra de Israel contra os palestinos? Se nós ficássemos apenas com o Antigo Testamento, eu vou dizer aqui para você, se nós contássemos apenas com o Antigo Testamento, eu quero lhe dizer que sim, a nação brasileira estava debaixo de maldição. O presidente Lula estava incorrendo em maldição. Só que de acordo com a teologia paulina, não. Israel não tem nenhum poder de abençoar ou amaldiçoar a nação brasileira. Não tem. De acordo com o Novo Testamento, não tem. A nação brasileira, ela está debaixo de uma bênção. Qual é? A bênção da descendência de Abraão. E quem é o descendente? É Jesus Cristo. Se Jesus Cristo abençoou a nação brasileira, a nação de Israel não tem o poder de amaldiçoar. Guarde isso na sua mente. O dispensacionalismo ensina errado. O dispensacionalismo, os que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pastor Silas Malafaia e outros pastores que são dispensacionalistas, eles estão te enganando, eles estão te ensinando errado. A teologia dispensacionalista, ela é uma teologia que não é bíblica, ou pelo menos ela é biblicamente mal interpretada. A teologia dispensacionalista está te ensinando errado. Esses que estão dizendo aí na mídia, que estão criando impeachment para o presidente Lula, e eu aqui não estou defendendo o presidente nem condenando. Que eu tenho a ver com isso? Nada. Não estou defendendo e nem condenando. Eu só estou trazendo à baila aqui essa questão porque é o que está em foco agora, impeachment e tal. Não. Fazer impeachment por quê? Porque ele falou contra a nação de Israel. E ainda vem nos dizer que vem evocar ou invocar Gênesis 2:3. Quem te abençoar Israel será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Repito, à luz do Novo Testamento, a nação de Israel não tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar nenhuma nação. O papel de Israel como abençoador e como amaldiçoador parou em Cristo. A nação de Israel, ela foi a nação luz das nações, mas isso antes de Jesus Cristo vir. A nação de Israel, ela abençoou outras nações, mas isso foi antes de Jesus vir. Tudo que Israel recebeu, queridos, olha, tudo que foi colocado nas mãos de Israel, foi colocado nas mãos de Israel para que Israel entregasse a Cristo. Porque as promessas foram destinadas para Jesus Cristo. Os bens de Deus foram destinados para Jesus Cristo, não para a nação. Repito, todas as promessas de Deus, todos os bens de Deus foram destinados para Jesus Cristo. É Cristo o herdeiro, o único. É Jesus Cristo, de acordo com o Novo Testamento, o herdeiro de Deus. Se Israel quiser ser salvo, tem que aceitar a Jesus. Se as nações quiserem ser salvas, tem que aceitar a Jesus. Qualquer povo sobre a face da terra que quiser ser abençoado, tem que aceitar Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz, é isso que Cristo disse. Ok, queridos? É isso que foi dito no Novo Testamento. Eu já terminei aqui a cadeia de leituras. Hebreus 9:10, eu quero fechar aqui. O que Hebreus 9:10 diz? Constituindo somente
9:9, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons, sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Outras versões dizem até o tempo da reforma. Ou seja, todos os bens que Israel recebeu, toda aquela liturgia, todo o culto judaico, como eu já falei, a lei, tudo aquilo que Israel recebeu até o tempo da correção. E a correção aqui, qual é o tempo da correção? O tempo que Cristo veio. Tudo aquilo, repito, que foi dado para Israel, todo o papel de Israel terminou ali em Cristo. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê, tanto judeus como gregos. Eu sei, meu amigo judeu, que você deve estar indignado, mas você sabe que o que eu estou falando para você aqui é a mensagem do Novo Testamento. Você não concorda? Óbvio, mas você sabe que o que eu estou explicando aqui é o que disse Cristo, é o que disse Paulo. Eu não distorcei o Antigo Testamento, eu distorcei não. Mas eu dei a interpretação do apóstolo Paulo sobre o Antigo Testamento, assim como eu dei a interpretação do Antigo Testamento de acordo com o judaísmo. Eu não distorci nada. Se você gostou desse vídeo, querido, compartilhe, ok? Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.